Meus amados irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu gostaria de desejar a todos uma boa tarde de salvação. São exatamente aí, né, 1h09 da tarde. Que você venha ter uma excelente tarde. Deus abençoe a sua vida. Meus amados irmãos, eu trago aqui para você mais um estudo da parte de Deus. Vamos falar aí a respeito do o ímpio e os olhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Salvador Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmão, que esse estudo ele está dividido, louvado seja o nome do Senhor, em 3 partes. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos fazer aquilo aqui que Deus colocar e direcionar ao nosso coração. Estou aqui Cabos do Brasil, né? Estamos no período, na época da Copa do Mundo, né? Nossa seleção brasileira vai jogar, está jogando, né? Estamos acompanhando os jogos, glórias a Deus. Nem tudo é obra de Deus, nós devemos saber dividir os tempos, dividir as coisas, para não ficarmos habitolados na presença do Senhor. Amém? Mas eu quero trazer aqui mais um estudo a respeito do o ímpio e os olhos de Deus. Louvado seja o nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Viva Yeshua e Mashiach. Como é de costume, irmão, nós vamos aqui fazer uma oração específica para que assim Deus venha se fazer presente, né, em nossas vidas. Amém? E venha trazer as suas revelação. Pai bendito, quero te dar graça por mais um dia qual o Senhor nos concede, de dormir contigo e acordar contigo. Obrigado pelo fôlego da vida, Senhor, porque sem ti, Pai, nós não somos nada, Pai. Toma a frente e direção nesse estudo. Coloca, pois, assim, o Senhor Deus, as tuas palavras sobre o meu lábio, Pai, e cumpra-se conforme for a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez com esse estudo, falando aí a respeito dos ímpios e os olhos de Deus. Glória a Deus. A palavra ímpio do hebraico, ela significa rachar ou ra. O que significa esta palavra? Ou seja, alguém que é perverso, alguém que é cruel e uma pessoa que é culpada de algo. É uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa invejosa e aquelas pessoas injustas. Louvado seja o nome do Eterno. E no grego, a palavra ímpio significa Eusebes, né? Do grego, a palavra ímpio significa Eusebes, que significa uma pessoa que é desrespeitosa e que não segue, né, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no dicionário de louvado seja o nome do Senhor, é alguém sem fé, é um ateu, é um descrente, que não respeita aquilo que é sagrado. Se você não respeita aquilo que é sagrado, a palavra de Deus que está aqui, a bússola, o manual, você é uma pessoa que se considera ímpia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma pessoa cruel, uma pessoa perversa, uma pessoa incrédula. Ímpio é todo aquele que rejeita os caminhos do Senhor. Louvado seja o nome do Eterno, Salvador Jesus Cristo. Para nós cristãos, ímpio é todo aquele que nunca ouviu falar de Jesus ou está afastado. Vamos aqui à luz da Bíblia. Será que nós, que se dizemos cristãos, se enquadramos em alguma coisa de ímpio? Será que no meio do povo cristão existem pessoas cruel?
Existem pessoas perversas? Existem pessoas sem temor? Impiedade na Bíblia começou com Joás. Você que tem Bíblia, vai lá 2 Crônicas, capítulo 24, verso 17. Nós vemos aí que Joás ele foi um rei ímpio, né? Vou deixar o outro referente aqui também que fala sobre passagem de ímpio. Jó capítulo 20, versos 5. Jó capítulo 18, versos 5. Jó capítulo 21, versículo 5. Jó capítulo 21, verso 16. Jó capítulo 22, verso 18. Jó capítulo 36, verso 6. Jó capítulo 38, do versículo 3 ao 15. Jó capítulo 40, versículo 12. Salmos 1, onde fala que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então nós que somos cristãos, nós devemos assim fazer a diferença daquelas pessoas que não têm temor às coisas de Deus. Salmo 26, verso 5. Salmo número 28, versículo 3. Então são passagens aqui que falam a respeito do ímpio. Jó capítulo 20, verso 5. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos ímpios dura apenas por um momento. Então nós vemos que a alegria dos ímpios é por um breve período de tempo. A palavra breve é aquilo que está abreviado, aquilo que está diminuindo, né? Muitas vezes você aí se questiona por que o ímpio tem e o que nós cristãos não temos. Mas a Bíblia fala que a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, nos traz uma grande alegria que é plena. Louvado seja o nome do Senhor. O que é júbilo? Júbilo é uma alegria intensa. Breve é uma curta duração. Momento é um intervalo de tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Jó capítulo 18, versículo 5 diz que a luz dos ímpios se apaga, a faísca do seu lar não resplandece. Ou que seja, que não tem brilho, não são exemplo. Vemos que nós cristãos fazemos uma diferença nesta nação, não por causa da nossa vestimenta, que como eu disse, roupa, irmão, roupa não salva ninguém. Mas que salva é a nossa conduta, é o nosso caráter, é o nosso testemunho, é a nossa fé inabalável no Deus que nós servimos. Então isso nos faz diferente. Glória seja dado em nome do Senhor. Jó capítulo 21, versículo 7 diz: por que razão vivem os ímpios, envelhece e ainda se tornam mais poderosos. Não se precipite, pois Deus toma conta e vê tudo o que acontece. Deus está vendo tudo, irmão. Jó capítulo 21, versículo 16 diz: a sua prosperidade, contudo, não está nas mãos deles. Longe de mim o conselho dos ímpios. Ou seja, nós que somos cristãos, que defendemos o nome do nosso Criador, devemos tampar o ouvido para o conselho que não é de Deus, né? Qual é o conselho que não é de Deus? Você fazer justiça com as suas próprias mãos. É você ir por conselhos mais, né? Então, para isso a gente tem que, tampar os nossos ouvidos, não deixar que isso venha entrar em nós. Devemos aprender a confiar mais em Deus e deixar que Deus faça a justiça por nós. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fugir de tudo aquilo que é errado. Jó capítulo 22, verso 18. Contudo foi ele que encheu de bem suas casas. Por isso fico longe do conselho dos ímpios. Ou seja, saia fora de opiniões erradas. Jó capítulo 36, versículo 6 diz: não deixa viver os ímpios, mas faz justiça aos aflitos. O que são, irmão, aquelas pessoas aflitas? São aquelas pessoas que estão em grande angústia,
estão com ansiedade, estão com preocupação, estão agoniados. Deus nos conhece, irmão, por dentro. Ele sabe quem somos nós. A Bíblia vai dizer que antes mesmo de nós abrir a boca para clamar a Ele, Ele já sabia o que nós íamos pedir e falar. Então por que, evangelista Felipe, Deus quer que a gente fale? Porque Deus quer ver onde está a sua fé, né? É você ser sincero com Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Deus nos conhece por dentro. Já o capítulo 38, versículo 13 e 15 diz assim, versículo 13: para que ele agarrasse as extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios. Versículo 15 quer dizer, versículo 15: aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço altivo é quebrado. Né? A palavra altivo é um adjetivo, orgulhoso. Já capítulo 40, versículo 12 diz: olha para todo soberbo e humilha-o, esmaga os ímpios no seu lugar. A palavra soberbo é uma pessoa arrogante, é uma pessoa vaidosa, é uma pessoa orgulhosa, que se sente superior a alguém. Irmão, deixa eu abrir um parênteses para dizer que algo. Nós sem Deus, nós somos o quê? Nós sem Deus nós não somos nada. Nós somos totalmente dependentes do Rei Jesus Cristo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Somos nada, irmão. Somos nada sem Deus, somos nada sem a sua presença. Glória a Deus. Salmo 26:05. Aborreço a congregação de malfeitores. Recusa-me a acertar-me com os ímpios. Aborreço é a palavra desagradar. Congregação são um grupo de pessoas. Malfeitores, aquelas pessoas que são maldosas, né? Então nós devemos se afastar de tudo aquilo que é mal, fugir do erro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo 28, versos 3 diz assim, ó: não se arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm o mal no seu coração. O que é iniquidade? A iniquidade é aquilo que é contra a verdade, é algo ruim. A palavra hipocrisia, falsidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Eterno. Então, será que no meio do povo de Deus tem pessoas ímpias? É como eu costumo dizer, se Jesus ele voltasse agora, ele é mais fácil de salvar o ímpio do que o cristão. Porque existe uma batalha espiritual para o ímpio vir para a presença do Senhor, e nós que somos cristãos sabemos que é certo, sabemos o que é errado, mas mesmo assim, irmão, mesmo assim nós praticamos aquilo que desagrada aos olhos de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ímpio na Bíblia Sagrada é tido como uma pessoa incrédula que segue alguma coisa que não pertence ao sagrado. Salmos 31, verso 17 diz assim: não deixes que eu seja humilhado, ó Senhor, pois te tenho invocado. Deixa humilhados os ímpios e calados fique na sepultura. A palavra invocar é bradar, clamar, gritar. Salmos número 34, versículo 21 diz assim: a malícia, que é o mal, matará o ímpio. Os que aborrecem os justos serão punidos. Precisamos aprender a deixar Deus fazer justiça por nossas causas. Salmo 36, versículo 1 diz assim:
A transgressão fala ao ímpio no íntimo do seu coração. Não há temor de Deus perante seus olhos. A palavra transgressão é uma violação. A palavra íntimo é interior. Coração fala de sentimento. Temor fala de medo. Glória seja dado no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quem é cristão teme ao Senhor. Quem é ímpio comete violação contra os mandamentos. Então, vemos que há uma grande diferença. Aquele que é ímpio não aceita o que é sagrado. Aquele que é ímpio não aceita a verdade. Aquele que é ímpio não vive a verdade. Mas nós que somos cristãos, nós procuramos viver a verdade e anunciar a verdade para que vidas venham a ser alcançadas para a honra e a glória de Jesus Cristo. Glória a Deus. Salmo número 37, verso 10. Ainda por um pouco o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Deus dará fim às pessoas perversas. 2. Destruição total dos inimigos de Deus. Salmo diz que desviaram seus ímpios desde a madre. Andam errado desde que nasceram, proferindo mentira. Quem é ímpio comete engano. Quem é ímpio comete mentira. Quem é ímpio não vive a verdade. Então, quem é ímpio quem é ímpio oculta as coisas. Salmos 73, versículo 3 diz: Pois eu tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Prosperidade é alguém que é próspero. Ímpio não faz parte do povo de Deus. Soberbo é uma pessoa orgulhosa, é uma pessoa arrogante. A palavra inveja está ligada às nossas emoções, que traz desconforto, frustração e coloca na pessoa um sentimento de inferioridade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmo de número 75, verso 10 diz: Quebrarei a força de todos os ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Deus quebrará a força do ímpio. Deus destruirá todos aqueles que não seguem a verdade, vivem a verdade. Então nós vemos que Deus ele exalta no momento certo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas referências bíblicas da Bíblia Sagrada. Salmo 121, versículo 8. Salmo 108, verso 6. Salmo 119, versículos 53 ao 95. Salmo 139, 19. Salmo 141, do versículo 6 ao 10. Salmo número 146, versículo 10. Provérbios capítulo 2, versículo 22. Provérbios capítulo 3, versículo 25. Provérbios capítulo 4, versículo 14. Provérbios capítulo 3, Provérbios capítulo 10, versículo 3. Provérbios capítulo 10, versículo 24 a 25. Provérbios capítulo 10, versículo 30. Provérbios capítulo 12, versículo 13. Provérbios capítulo 12, versículo 21. Provérbios capítulo 17, versículo 14 e 4. Provérbios 21, versículo 4 ao 10. Provérbios 25, versículo 5. Provérbios 28, versículo 1 ao 2. Provérbios capítulo 29, versículo 2 ao 27. Nós vemos aqui então esses versículos que falam a respeito dos ímpios, né? E para nós sabermos diferenciar se tem ímpio ou não dentro da casa de Deus. Vemos aí também Isaías capítulo 3, versículo 11. Isaías capítulo 11, versículo 4. Isaías capítulo 48, versículo 22. Isaías capítulo 53, versículo 9. Isaías capítulo 55, versículo 7. Isaías capítulo 57, versículo 20. Jeremias capítulo 5, versículo 26. E nós encerramos aqui, irmão, com chave de ouro. Falamos então a respeito do ímpio e os olhos de Deus.
E deixamos aqui então algumas referências bíblicas para que os irmãos possam sim examinar a Sagrada Escritura. Que Deus te abençoe, um shalom, tenha uma tarde de paz. Fique na paz do Senhor Jesus.